Você nunca mais vai questionar o agir de Deus na sua vida. Quando eu assisti o filme do Karate Kid, não esse moderno agora, o antigo, nesse filme, Daniel, um jovem, ele é atormentado por valentões. E ele tem a brilhante ideia de aprender karatê para poder se defender desses valentões. E aí ele encontra um idoso que é um mestre de karatê e ele fica todo empolgado, agora eu vou aprender a me defender. Só que o que acontece? O idoso só coloca Daniel para pintar as cercas e encerar o carro. Pintar as cercas e encerar o carro. Todo dia isso. Todo dia a mesma coisa. Daniel ia lá pensando que ia aprender golpes de karatê e ficava lá, pintando cerca e encerando o carro. E aí, Daniel ele se irrita, ele fica frustrado, ele não entende o propósito daquilo, ele não entende por que isso estava acontecendo. E no final desse vídeo eu vou te contar o que acontece no final dessa história e como tá ligado ao que eu vou te dizer. Mas muitas vezes na nossa vida nós passamos por circunstâncias, situações difíceis que nós nos perguntamos: qual o propósito disso? Por que eu estou passando por isso agora? A que ponto eu cheguei? Eu não fiz as coisas para estar passando por isso. E muitas vezes chegamos a questionar a Deus o porquê dessas situações. E não entendemos como Deus pode estar nos levando, nos lapidando, nos amadurecendo com essas circunstâncias. E se nós confiarmos nele, isso tudo muda. Isso fica muito claro quando você vê a história de Moisés. Moisés, ele tem o povo dele escravizado no Egito, os hebreus, e Deus levanta Moisés para ser o libertador, do seu povo lá no Egito. E a maneira como Deus conduz a vida de Moisés, fazendo com que a mãe dele coloque ele num cesto em um rio, né, para que ele não seja morto. Depois ele chega nesse cesto, bebezinho, nas mãos da filha de Faraó. A filha de Faraó pega Moisés para educá-lo no seu palácio. Moisés é treinado em toda a sabedoria, em toda a ciência dos egípcios, se tornando um homem poderoso em palavras, em ações, ou seja, capacitado, né? E a partir daí, ele ainda assim não consegue libertar o povo dele, ele tenta, mas não consegue. Ele vai para o deserto, ele passa um tempão no deserto. E em tudo isso, Deus está amadurecendo Moisés, tornando ele humilde, tornando ele paciente, até o momento então que Deus encontra ele lá sozinho, desacreditado, parecendo Davi no deserto. E Deus chama ele para libertar não dezenas, não centenas, não milhares, mas milhões de pessoas naquele deserto rumo à Terra Prometida. Então, a, nós podemos ver na história de Moisés como Deus ele prepara ele, mesmo que de maneiras improváveis. Um cesto no rio que para na mão da filha de Faraó, ele cresce no palácio de Faraó, ele se torna então capaz de liderar milhões de pessoas porque foi treinado no palácio de Faraó, porque foi desenvolvido, amadurecido, capacitado em toda a sabedoria, e então agora se tornando líder, ah, do povo no deserto. E isso é essencial para a gente poder crer no agir de Deus em nossas vidas. Isso é essencial para que a gente entenda que Deus nos coloca, Deus está no controle de cada situação que passa em nossas vidas, porque Ele tem um propósito maior. Pode ser porque alguém vai passar pelo que a gente está passando e a gente vai poder dizer com experiência própria e até mesmo com a palavra de Deus que, olha, eu passei pelo que você está passando, eu sei o que você está passando, mas confie em Deus, porque Deus agiu na minha vida e Ele vai agir na sua também, sabe? Ah, também pode ter momentos que, se a gente não passasse por aquela situação, não teria outra forma de Deus tratar o nosso coração, tratar o nosso caráter para algo maior, né? Já diz o ditado popular, né? Algumas janelas se fecham para outras portas se abrirem, né? Mas, ah, então, certas situações são essenciais para tratar nossas vidas ou as pessoas ao nosso redor, que de outra forma isso não aconteceria. De fato, o fracasso de Deus, ou o aparente fracasso, ou o estranho agir de Deus em nossas vidas, é o que nos capacita, é o que nos amadurece, é o que nos traz esperança para nos tornarmos alguém para ser poderosamente usados nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Então confie no que Deus está fazendo.
Mesmo que você não entenda, confie no que Deus está fazendo. A tragédia na sua vida vai servir para curar a vida de outras pessoas que vão passar por essa mesma tragédia. A dificuldade que você está passando vai servir para abençoar a vida de outros, para que eles não passem por todas as dores que você passou. Tudo tem um propósito. E aí no final do filme Karate Kid é muito legal porque Daniel, com aquela atitude de todos os dias, o dia todo, pintar as cercas e encerar o carro, Daniel acaba descobrindo que esse era os movimentos essenciais para poder lutar bem o karatê. Esses movimentos eram os mais importantes e ele ficou craque nisso. E no final, ele acaba campeão do campeonato de karatê. E o nosso Deus, ele é mais sábio do que todos os senseis, do que qualquer mestre. E o nosso Deus, muitas vezes, ele coloca a gente para pintar cercas, encerar o carro. E a gente fica se questionando, para que eu estou fazendo isso? Mas Deus, ele é sábio. E ele tem um propósito. E sabe, no final, ele vai nos usar poderosamente. E depois nós vamos entender que ele estava no controle de tudo, que foi tudo muito bom e valeu a pena. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem edificou sua vida, se inscreva no canal, dê um like aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.